Olhar para o Brasil é confrontar um dos maiores paradoxos do mundo contemporâneo. De um lado, uma terra de dimensões continentais, abençoada com riquezas naturais abundantes, uma biodiversidade inigualável e uma população jovem que, até recentemente, ostentava um valioso bônus demográfico. De outro lado, a dura realidade de um país que parece permanentemente preso ao amanhã, enfrentando uma estagnação crônica em seus indicadores estruturais mais básicos. Esse descompasso entre o imenso potencial socioeconômico e os resultados concretos entregues à população é o ponto de partida para compreendermos a real engrenagem da nossa nação. O Estado brasileiro carrega consigo a promessa da prosperidade, mas tropeça sistematicamente na execução dessa promessa, gerando um sentimento de frustração que atravessa gerações. O nó central desse impasse reside na extrema dificuldade histórica do Estado brasileiro em implementar reformas profundas. Sejam elas tributárias, administrativas ou fiscais, as tentativas de modernização do sistema esbarram quase sempre na complexidade sistêmica e na inércia política. O processo de negociação legislativa é uma arena de disputas intensas, onde corporações, setores econômicos organizados e grupos de interesse disputam cada centímetro do orçamento e da legislação. Como consequência inevitável, as propostas originais de reforma entram no Congresso Nacional com a promessa de transformação e saem substancialmente desidratadas, desfiguradas por concessões e exceções que anulam grande parte de seu impacto positivo. O resultado é um emaranhado de regras que tenta agradar a todos, mas acaba por não solucionar os problemas estruturais de ninguém, perpetuando o status quo. Para entender como chegamos a esse cenário, é indispensável resgatar a trajetória histórica recente do país, especialmente a partir do período da redemocratização, no final dos anos de 1980. Desde então, a história econômica nacional tem sido marcada pelo melancólico fenômeno conhecido popularmente como o voo da galinha. Esse termo descreve de forma precisa os ciclos econômicos brasileiros, caracterizados por curtos períodos de crescimento acelerado, muitas vezes impulsionados pela alta das commodities no mercado internacional, que são rapidamente sucedidos por recessões profundas e duradouras. Sem reformas de base que garantam a sustentabilidade do crescimento, o país decola de forma breve e atabalhoada, apenas para cair novamente sob o peso de desequilíbrios fiscais e inflação, impossibilitando um planejamento de longo prazo para as famílias e para as empresas. A consequência mais palpável dessa instabilidade crônica reflete-se em dados alarmantes. A produtividade do trabalhador brasileiro, por exemplo, permanece estagnada há mais de 30 anos. Hoje, são necessários 4 trabalhadores brasileiros para produzir o mesmo que um único trabalhador norte-americano produz no mesmo período de tempo. Essa baixa produtividade está diretamente ligada à falta de investimentos em educação de qualidade, infraestrutura deficiente e inovação tecnológica. Além disso, a desigualdade de renda, medida pelo índice de Gini, coloca o Brasil historicamente entre as nações mais desiguais do planeta, onde a riqueza gerada se concentra de forma desproporcional nas mãos de uma parcela mínima da população. Para piorar o quadro de competitividade internacional, o chamado Custo Brasil, que representa a soma de entraves burocráticos, tributários, logísticos e jurídicos, encarece a produção nacional e afasta investimentos externos valiosos que poderiam dinamizar nossa economia. Muitas vezes, esses debates parecem distantes do cotidiano, escondidos atrás de termos técnicos que o cidadão comum tem dificuldade de compreender. Conceitos como o teto de gastos, que limitava o crescimento das despesas públicas à inflação do ano anterior, ou o novo arcabouço fiscal, que busca equilibrar as contas do governo controlando a relação entre receitas e despesas, parecem abstrações distantes de nossa realidade prática. No entanto, eles têm impacto direto no bolso de cada brasileiro. Quando o governo gasta muito mais do que arrecada de forma recorrente, a inflação sobe, os juros aumentam para conter essa alta de preços e o desemprego acaba crescendo. Da mesma forma, a nossa carga tributária regressiva significa que os impostos incidem mais sobre o consumo do que sobre a renda. Na prática, isso quer dizer que uma pessoa de baixa renda paga proporcionalmente muito mais imposto ao comprar 1 quilo de arroz do que uma pessoa muito rica, reduzindo drasticamente o poder de compra das famílias mais vulneráveis do país. Compreender essas engrenagens complexas é o primeiro passo fundamental para enxergar o Brasil sem ilusões ou paixões partidárias, mas sim com a lucidez necessária para cobrar as verdadeiras mudanças estruturais. O desafio nacional é sabidamente monumental
exigindo um equilíbrio extremamente delicado entre a responsabilidade fiscal, que mantém a estabilidade econômica, e a urgência social de um povo que necessita de serviços públicos essenciais. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Nos próximos blocos desta análise profunda, vamos mergulhar detalhadamente nos diferentes argumentos e visões que dividem o governo e a oposição nesse complexo tabuleiro de forças políticas que define os rumos históricos e o futuro de todas as nossas vidas. A discussão sobre o rumo que o país deve seguir divide-se historicamente entre visões de mundo profundas e concorrentes. No lado que defende a indução ativa do crescimento por meio da estrutura pública, representado pelo governo e pelo espectro progressista, a premissa central é que o livre mercado, por si só, é incapaz de corrigir as profundas assimetrias históricas de uma nação tão desigual. Sob essa ótica, o Estado brasileiro deve atuar firmemente como o principal motor do desenvolvimento socioeconômico. Isso se traduz na defesa de investimentos públicos robustos em infraestrutura, como transportes, energia limpa e saneamento básico, obras estruturais que, além de gerarem milhões de empregos de forma imediata, pavimentam o caminho para que a própria iniciativa privada possa prosperar com mais segurança jurídica e logística. Para esse grupo de pensamento, os programas de transferência de renda, longe de serem apenas assistencialismo emergencial, funcionam como ferramentas macroeconômicas cruciais e permanentes. Ao direcionar recursos diretamente para as mãos das famílias de menor renda, o consumo básico de alimentos e serviços é ativado instantaneamente, movimentando o comércio local e estimulando toda a cadeia produtiva nacional. A visão progressista sustenta que o Estado é o fiador indispensável dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal e que sua ausência planejada apenas aprofundará o fosso social e as graves disparidades entre as regiões do país. Por outro lado, a oposição e o espectro liberal e conservador enxergam soluções estruturais sob uma perspectiva inteiramente diferente. Para essa corrente, a prioridade absoluta reside na responsabilidade fiscal estrita e no controle rigoroso dos gastos públicos de todas as esferas administrativas. O argumento fundamental é que o ativismo estatal excessivo e os déficits fiscais recorrentes geram uma desconfiança generalizada que pressiona a inflação e eleva as taxas de juros, encarecendo o crédito e asfixiando os investimentos produtivos de longo prazo. Sob essa ótica, o verdadeiro motor da prosperidade sustentável é a livre iniciativa privada, estimulada por um ambiente de negócios ágil, desburocratizado e seguro. Os defensores dessa linha preconizam uma agenda ampla de desregulamentação, simplificação tributária e privatizações profundas de empresas estatais. Ao transferir ativos públicos para a gestão privada sob agências reguladoras independentes, o objetivo é aumentar a eficiência, atrair capital estrangeiro e permitir que o governo concentre seus recursos limitados estritamente em áreas sociais fundamentais, como a saúde, a segurança e a educação básica. Para os liberais, a estabilidade de preços conquistada pelo controle rigoroso da inflação é, de fato, a política social mais eficiente e duradoura possível, protegendo de forma direta o salário do trabalhador comum contra a perda de poder aquisitivo. Entre essas visões antagônicas, opera o intrincado ecossistema do legislativo e das instituições nacionais. No cenário político nacional, a governabilidade exige a habilidade constante de operar o chamado presidencialismo de coalizão, um sistema complexo que demanda constante negociação entre forças políticas distintas. Nenhum mandatário, independentemente de sua orientação ideológica, consegue avançar com sua agenda legislativa sem construir uma base de apoio sólida em um parlamento caracterizado por uma fragmentação partidária extremamente elevada. Esse modelo de governança cobra um preço orçamentário considerável, exemplificado pelo peso crescente que as emendas parlamentares adquiriram ao longo das últimas décadas. A alocação de fatias expressivas do orçamento federal para indicações individuais de deputados e senadores muitas vezes pulveriza recursos que poderiam financiar grandes projetos nacionais de infraestrutura de longo prazo em pequenas obras de caráter meramente local e eleitoral. Esse arranjo de poder tensiona constantemente a relação entre o executivo e o legislativo, moldando diretamente a política econômica nacional. A complexidade sistêmica atua de forma decisiva nesse ambiente,
onde cada proposta de reforma passa por infinitas negociações e barganhas políticas, saindo frequentemente modificada de forma a acomodar os múltiplos interesses corporativos representados no Congresso. Na base de todo esse complexo tabuleiro político, distante das disputas partidárias que ocorrem nas capitais, encontra-se a sociedade civil, formada pelo cidadão comum que vivencia diariamente os resultados práticos dessas decisões. O sentimento predominante na população é marcado por um esgotamento diante da acentuada polarização política, que muitas vezes impede debates racionais sobre soluções técnicas e urgentes para o país. Essa polarização constante gerou uma desconfiança acentuada nas instituições democráticas, nos partidos políticos e na própria capacidade dos governantes de entregar os serviços prometidos nas campanhas. No dia a dia das cidades brasileiras, as discussões macroeconômicas sobre superávit primário ou limite de gastos parecem distantes da realidade imediata de quem enfrenta a busca diária pela sobrevivência física e financeira. O cidadão comum anseia por respostas concretas em áreas vitais, como uma segurança pública eficaz que traga tranquilidade às famílias, um sistema de saúde acessível e humanizado que funcione quando necessário, e uma educação pública de qualidade que prepare as novas gerações para os desafios tecnológicos do mercado de trabalho contemporâneo. Para o trabalhador, o sucesso de qualquer modelo econômico não é medido por relatórios fiscais abstratos, mas sim pelo custo de vida acessível na prateleira do mercado e pela perspectiva real de uma vida digna e segura para os seus filhos. Essa desconexão entre a urgência das ruas e a lentidão dos processos políticos constitui o verdadeiro nó que precisa ser desatado. Diante desse cenário complexo, o futuro do Estado brasileiro desenha-se a partir de uma bifurcação inevitável, onde as escolhas feitas no presente determinarão a sustentabilidade das próximas décadas. De um lado, apresenta-se o caminho do avanço institucional, uma rota desafiadora que exige a superação da inércia política e a construção de consensos mínimos. Se o país conseguir consolidar reformas fiscais e tributárias equilibradas, o horizonte econômico poderá sofrer uma transformação profunda. A simplificação tributária, há muito demandada, tem o potencial de reduzir drasticamente o chamado custo Brasil, desonerando a produção e facilitando a inserção de empresas nacionais no mercado global. Com regras fiscais claras e respeitadas, a segurança jurídica se fortalece, atuando como um poderoso ímã para investimentos produtivos de longo prazo, tanto domésticos quanto estrangeiros. Esse fluxo de capital, direcionado para setores estratégicos como infraestrutura e tecnologia, não apenas impulsiona o produto interno bruto, mas também gera empregos de maior qualidade. A estabilidade inflacionária resultante desse equilíbrio permite que o Banco Central reduza a taxa básica de juros de forma sustentável, aliviando o custo do crédito para empresas e famílias. Sob esse cenário de avanço, a confiança nas instituições é gradualmente restaurada, pois a população começa a perceber que os recursos públicos, antes desperdiçados em burocracia excessiva e privilégios corporativos, passam a ser canalizados para a melhoria dos serviços públicos essenciais, promovendo um ciclo virtuoso de crescimento econômico e justiça social que beneficia a todos. Por outro lado, o risco da inércia e da vulnerabilidade contínua representa um cenário alternativo bastante preocupante, no qual a complexidade sistêmica paralisa qualquer tentativa de mudança estrutural concreta. Se o país optar pela procrastinação de reformas difíceis, cedendo à pressão de interesses corporativos e políticos imediatistas, a consequência direta será o agravamento da crise fiscal. Sem um controle firme das despesas correntes, a trajetória da dívida pública em relação ao produto interno bruto continuará em rota ascendente, gerando uma percepção crescente de insolvência por parte dos agentes econômicos. Essa desconfiança internacional pode culminar na perda definitiva do chamado grau de investimento, afastando de vez os grandes fundos globais de pensão que necessitam de estabilidade mínima para alocar seus recursos. O resultado direto dessa fuga de capitais é a desvalorização cambial sistemática, que pressiona a inflação dos alimentos e dos combustíveis, corroendo diretamente o poder de compra da sociedade civil. Para conter a alta persistente de preços, o governo se vê obrigado a manter as taxas de juros em patamares sufocantes, o que encarece o endividamento público e inibe a atividade empresarial. Esse ciclo de baixo crescimento, frequentemente interrompido por recessões severas, perpetua a volatilidade que historicamente caracteriza a economia nacional, impedindo o planejamento de longo prazo para as famílias brasileiras.
Este estado de inércia prolongada contribui diretamente para a consolidação de um dos maiores desafios de nações em desenvolvimento, conhecido internacionalmente como a armadilha da renda média. Esse fenômeno ocorre quando um país consegue deixar de ser uma economia de baixa renda, mas encontra um teto invisível que o impede de alcançar o patamar de nação desenvolvida e de alto poder aquisitivo. O Estado brasileiro corre o risco de permanecer estagnado nessa faixa intermediária caso continue a negligenciar os investimentos primitivos em inovação tecnológica e na qualidade de ensino na educação básica. Sem uma mão de obra qualificada e sintonizada com as demandas da economia digital e da indústria avançada, a produtividade do trabalhador brasileiro continuará estagnada, repetindo o padrão melancólico observado nas últimas 4 décadas. O país torna-se incapaz de competir em custos com as nações de baixa renda do sul global e, simultaneamente, não consegue competir em tecnologia e alto valor agregado com as economias mais avançadas do planeta. A falta de incentivo contínuo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico interno faz com que a economia continue excessivamente dependente da exportação de commodities agrícolas e minerais de baixo valor agregado, vulnerável às flutuações de preços nos mercados internacionais. A verdade profunda sobre o Brasil, portanto, não reside em explicações simplistas, discursos polarizados ou teorias da conspiração, mas sim na complexidade sistêmica de conciliar pressões fiscais severas com demandas sociais urgentes dentro de um sistema democrático dinâmico e plural. A busca pelo equilíbrio exige que a sociedade e seus representantes compreendam de uma vez por todas que a responsabilidade fiscal e a responsabilidade social não são forças antagônicas, mas sim duas faces da mesma moeda. Não há política social sustentável sem estabilidade econômica e monetária, assim como não há estabilidade política duradoura em uma nação marcada por abismos de desigualdade social. O desafio histórico do Estado brasileiro é converter o seu imenso potencial latente em conquistas tangíveis para o cidadão comum, superando a inércia que há gerações adia o futuro do país. A construção desse futuro compartilhado dependerá da capacidade coletiva de dialogar, negociar e pactuar reformas que pensem nas próximas gerações, e não apenas nas próximas eleições presidenciais e parlamentares. Somente assim, ao enfrentar com coragem e realismo os seus próprios nós estruturais, o Brasil poderá finalmente deixar de ser o eterno país do futuro para se tornar, em definitivo, uma nação do presente, justa, próspera e soberana para